O nosso papo é com a Flávia Lima, psicóloga, falando de violência nas escolas. Flávia, qual é o papel da droga nesse contexto de violência? Infelizmente, nós estamos num ponto onde a droga está em qualquer esquina e em várias casas também, né? Então, as crianças e adolescentes muitas das vezes começam muito cedo. Nem sempre o pai e a mãe estão sabendo. E a gente sabe que a coragem, ela aumenta com o poder da droga. Então, qualquer menininho mais tímido fica mais corajoso, acreditam eles, com a bebida ou Sim. com a droga. E essa coragem faz com que a timidez danada fique de lado e ele consiga reagir e agir de forma mais violenta, mais agressiva, com outras verdades que sem a droga ele não faria. E também a violência doméstica, né, Mônica? Com certeza. A violência doméstica. Então, eu acho que um lar violento, a criança que vê a violência, ela sofre a violência também e ela vai multiplicar por aí afora se a gente não conseguir, com olhares bem efetivos, cuidar. Então, qual seria o caminho? O que você acha que efetivamente serviria de prevenção? Olha, como a gente estava falando aqui, nesse triângulo escola, família, comunidade, então nós temos, para fortalecer a escola, trazer a família para dentro da escola. Porque ninguém conhece melhor seu filho do que o pai ou a mãe. O professor está ali todo dia, mas as tarefas dele são muito grandes. Então, a escola, a família dentro da escola, com grupos de ajuda, com terapia comunitária, que hoje em dia está atingindo um conhecimento muito grande aqui em Santos, com o Alberto Barreto, que vários grupos já fizeram. Acho que a terapia comunitária vem surgir numa época muito boa para agrupar esses pais. Que todo mundo sabe, né, que a minha dor é do outro também. Claro. Então, eu acho que se as escolas, uma vez por semana pelo menos, juntarem esses pais para conversar, para cuidar, com certeza os professores iam se sentir mais fortalecidos. Então, nós temos que fortalecer a escola com mais recursos humanos, com profissionais adequados para cuidar daquele problema. Nós temos que ter psicólogos, nós temos que ter assistentes sociais, nós temos que ter psicopedagogo, porque senão o professor vai parar de ensinar para cuidar, olhar. Nós temos que fazer com que a família também se fortaleça, porque se a gente apedrejar a família, ela não vai conseguir continuar. Agora, falando em fortalecimento, como é que a escola pode se fortalecer diante dessa demanda tão grande de alunos nesse início de ano? Fortalecendo o seu grupo docente, tá? Abrindo para encontros entre professores, palestras entre professores, porque o professor nós precisamos ajudar, nós que somos técnicos no assunto da psicologia, nós precisamos ajudar o professor a se sentir forte diante do menino. Quanto mais fraco o professor se sentir, mais o menino vai se fortalecendo. Mas aí a gente tem um outro problema que precisa trabalhar, que é o problema da direção da escola com os professores, porque muitas vezes eu tenho pacientes professores que se sentem desautorizados. Por exemplo, muitas vezes a criança tem que ser repreendida ou tem que tirar uma nota mais baixa e há uma divergência entre o que a direção da escola pensa e o que o professor pensa. Nós temos hoje na nossa rede federal de ensino, desde o MEC até chegar no município, problemas muito sérios para pensar em resolver para que daqui a pouco nossos meninos estejam mais fortalecidos. E todo mundo fala que a escola é a cara do diretor, e é mesmo. Tá? Agora, existe uma lei que protege aquele diretor, quase que tem um cargo vitalício naquela escola. Então, ninguém pode afastar aquele diretor, nem que ele não seja bom para aquela escola. Então, é necessário fazer uma revisão dessas leis, Mônica, porque senão a gente não vai conseguir proteger, principalmente as escolas estaduais e municipais. As escolas particulares, infelizmente, acham que ainda tem um dono nessa prestação de serviço, porque ela é particular. Então, fica um pouco mais fácil esse trabalho. Porque você não acha que precisaria mudar um pouco a política que diz assim, o aluno sempre tem razão, o pai do aluno sempre tem razão? Não, tem que mudar. Não é? Tem que mudar. Porque eu acho que a complicação é essa, porque se você lembrar, na nossa época, se você fizesse alguma coisa errada, você de fato tinha uma repreensão. Exatamente. Hoje, vamos dizer assim, as escolas, elas têm uma margem de tolerância muito maior.
Mas aí o que acontece numa briga? Chama a polícia. Quase toda semana tem polícia que tem que entrar dentro das escolas. Por quê? Então é muito agressivo também você chamar a polícia, porque você deixou o problema crescer. Cadê as associações de alunos que pertencem às escolas, às APAES das escolas, de professores, de pais e mestres? Como é que chamava? Associação de pais e mestres. Toda escola tem que ter, para trabalhar junto com a direção. Quer dizer, essa democracia tem que existir para a escola poder mudar. Abrir as portas da escola mesmo. Para isso, nós temos que refletir em algumas leis. Porque está desautorizado o professor? Tá. E para isso a gente tem que voltar às regras. Cadê as regras na escola? Tem escolas que eu já participei, infelizmente, estaduais, onde eles encheram de televisores todos os corredores da escola filmando. Quer dizer, a máquina está substituindo gente. Como é que você vai se relacionar com esse menino? Eu sentei lá 1 hora vendo menino batendo em menino. E qual a resolução que ia ter? Nenhuma. Então precisamos trazer gente para a escola, recursos humanos para a escola. E, logicamente, junto com a direção tanto estadual quanto municipal, tentar reverter um pouco essa mentalidade de que a escola é do diretor. Dica final para o nosso telespectador. Ai, dica final, muito amor, viu, Mônica? Se a gente não acreditar que essas crianças e esses adolescentes precisam ser cuidados, eles precisam aprender a ler na hora certa. Não adianta a gente ter porto, petróleo, nada aqui, tá? Eu acho que as famílias precisam ser ajudadas também. Claro. Porque se elas estão errando, é porque elas estão enfraquecidas. Então, assim, a minha orientação, tanto enquanto consultório, quanto em prefeituras que eu trabalho, reunir grupos de pessoas, reunir grupos de famílias, grupo de professores, grupo de crianças e vamos resolver todo mundo junto. Muito legal, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, dando suas dicas, suas sugestões e vendo os programas que você porventura tenha perdido, que vão estar lá no YouTube. E também não se esqueçam que toda sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde, eu estou no Tarde Total com Alfredinho Júnior, lá da Rádio Guarujá AM 1550 kHz. Até o próximo Arte de Viver. Tchau!